Olá, meus amados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao Foco na Lição. Eu sou o pastor Luiz Prates e hoje estou aqui para a nossa segunda lição, a segunda aula da nossa revista Betel Dominical do segundo trimestre de 2019. E mais uma vez eu tenho a honra de receber aqui em nossos estúdios o comentarista da revista, o pastor Sérgio, que estará comentando agora e trazendo para a gente aqui informações importantíssimas que vai ajudar o nosso trabalho, fazer com que nossa aula seja muito melhor. Pastor Sérgio, eu lhe convido a partir desse momento, o microfone do Foco na Lição é seu, meu amigo. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, estamos aqui novamente para apresentar a lição de número 2 da nossa revista Betel Dominical, o fundamento e a edificação da igreja. Chamo a atenção novamente para os nossos professores para se ater aos objetivos da lição. Primeiramente, explicar quem é a pedra fundamental da igreja, mostrar que a igreja teve seu início no Pentecostes e apresentar as bênçãos atuais usufruídas pelos cristãos. Vamos lá. Então nós vemos que no item 1, que Cristo é a rocha. No item 1.1, nós vamos ver que Jesus ele vai ser apresentado como o Messias, ou seja, como o Cristo. No nosso livro de apoio, nas páginas 22 e 23, você também vai ter um subsídio para isso. E eu te aconselho, sugiro que você se atente ao livro, que você vai aprofundar muito nessa lição. E quando nós falamos que Jesus é o Messias, o que significa ser o Messias? Então nós vemos que o Messias, ele é uma expectativa que o povo de Israel vai ter sobre um descendente da linhagem de Davi. Esse descendente da linhagem de Davi, ele seria um rei que foi prometido, começa com as promessas com Davi propriamente dito, passando pelos profetas. No período de Jesus, eles já tinham uma expectativa de quem seria esse Messias e Jesus vai se apresentar como um Messias diferente daquele que os judeus esperavam. A palavra Messias significa ungir com óleo, era aquele que tinha o óleo derramado sobre a cabeça. Nós vemos que os reis eram ungidos, alguns profetas foram ungidos, sacerdotes também eram ungidos. Ser ungido significava que você se encontrava uma íntima relação com Deus e que você cumpria o seu propósito. A própria palavra Cristo significa ungido, só que traduzido do grego. No período de Jesus, o termo ganha uma conotação mais específica para o futuro rei de Israel. E era essa a expectativa que os judeus tinham naquele período, que o Messias seria um grande Messias político. É dentro desse contexto que nós vamos entrar no item 1.2, que Jesus pergunta para Pedro: E Pedro, quem vós dizeis que és o Cristo? Quem sou eu, né? E Pedro vai dizer que tu és o Cristo, filho do Deus Altíssimo. E nós vemos que Jesus vai dizer para Pedro, que não foi nem carne nem sangue que tinha revelado isso a Pedro, mas sim o Pai tinha revelado isso a Pedro. E o que nós aprendemos com isso? É que para reconhecer de fato que Jesus é o Cristo, é o Messias prometido de Deus, isso vem um ato de uma revelação e da fé que cada um de nós temos. No item 3, quando ele vai dizer sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Muitos vão dizer que essa pedra é Pedro. Mas a própria hermenêutica bíblica, que é a ciência da interpretação bíblica, que vai dizer que a Bíblia por si mesma ela se explica. Ela vai apontar que esta pedra de edificação da igreja, na verdade, não pode ser Pedro, mas sim quem é? É aquele que é a pedra de esquina, é aquela também que é a pedra de tropeço para aqueles que não creem, e é também a pedra espiritual. Quem é a pedra que a igreja é edificada? A pedra é Cristo. Jesus é a pedra, é a rocha a qual a igreja está edificada, alicerçada.
No item 2, nós vemos que a igreja ela tem o seu início onde? Em Pentecostes. Nós vemos isso também, né, o nosso livro, na página 20, vai dar subsídios para isso também, para que você venha aprofundar no tema. Nós vemos que a festa de Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa, e que era uma festa a qual muitos judeus vinham de todas as partes do mundo para Jerusalém, e foi um grande momento, um grande marco para a igreja, porque ali inicia a caminhada da igreja. E qual vai ser o ponto primordial para o início da caminhada da igreja? Vai ser a descida do Espírito Santo. Então, a descida do Espírito Santo lá em Atos 2 mostra que a partir de agora a igreja está capacitada para exercer o seu grande propósito, a grande comissão. Ela agora possui as ferramentas específicas para o cumprimento da obra de Deus. E com isso ela não para. Nós vemos que no capítulo 2, na parte 3, nós vemos que começa o crescimento e a expansão. Com o revestimento de poder, o Espírito Santo será esse princípio catalisador, ou seja, que vai impulsionar a igreja a crescer. Crescer, crescer e crescer. Por fim, essa igreja, ela vivencia hoje já bênçãos atuais. E quais são essas bênçãos atuais? Primeiramente é a eleição, que é o ato soberano de Deus em graça, pelo qual ele escolhe em Jesus Cristo para a salvação todos aqueles que de antemão ele sabia que responderiam positivamente à ação do Espírito Santo. Ou seja, nós somos escolhidos por Deus. Não foi você que escolheu ele, mas antes ele te escolheu. Segundo ponto, a regeneração. Agora nós, como igreja do Senhor, nós não temos mais aquela velha natureza, porque Deus mudou o nosso coração, o nosso interior foi mudado. Nós não temos mais a mesma natureza, mas temos uma natureza modificada pelo Espírito Santo. E por fim, agora nós somos justificados. E o que significa ser justificado? Ser justificado não é apenas significar que somos justos, mas esse termo justificação era um termo jurídico que significa que aquela pessoa, diante do juiz, ela é inocente. Ou seja, agora diante de Deus não há nenhuma culpa, porque o pecado não pode mais se impor na nossa vida. Mas agora diante de Deus, através do sacrifício vicário na cruz do Calvário em nosso favor, nós somos inocentes diante de Deus e por isso temos paz com Deus. Que Deus abençoe você, no nome de Jesus. Ô, pastor Sérgio, que maravilha! Mais uma vez o Senhor nos abençoou com uma belíssima aula. Eu e os professores estamos felizes com essa sua participação. Foi maravilhoso, foi muito bom e esclarecedor. Lembrando a você que o PDF com o plano desta aula, que ele acabou de comentar, ficará disponível aqui na descrição do vídeo, ok? Na próxima semana estaremos de volta, querendo Deus, para a lição 3, conhecendo a igreja a partir dos títulos e símbolos bíblicos. Deus te abençoe, uma excelente aula e até o próximo Foco na Lição.